Então tá aí o capítulo 1, primeiro parágrafo ainda do capítulo 1 que a gente tá, né? Ó, para os irmãos que vão se batizar, né? Na verdade, se batizar ou tornar-se membro da igreja, né? Membresia. Como eu disse, o nosso símbolo de fé, a nossa base doutrinária é a confissão de fé. Né? Batista de 1689, confissão de fé de Londres. Tá? Pode vir, tá aqui. A confissão de fé de Londres, e é importante que a gente tenha os conhecimentos básicos. Então, eu digo assim, vai ser muito difícil estudarmos exaustivamente a confissão completa, uma vez que são muitos versículos, abrange muitos temas, então é importante que os irmãos estejam lendo em casa também, estudando, para mais da frente trazer algumas dúvidas. Dura um certo tempo esse período, né? Mas são períodos importantes para que a gente assimile as doutrinas principais, os elementos principais da fé, tá? Então, aproveitem esses momentos, tirem dúvidas, tá? Para que a gente possa fazer uma boa classe doutrinária. Eita, mas e os irmãos que já são batizados aqui? Meus irmãos, os assuntos são tão importantes para todos, para mim, para os irmãos, para os que estão chegando. Então, é importante que a gente preste muita atenção e participe também, tá? Então, tá aí o primeiro parágrafo da confissão, tá no boletim de vocês. Tá também projetado aqui. Né? Está projetado também. Então, o que é que diz? Confissão diz assim: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal modo que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à igreja. E para melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade, necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revela a sua vontade. Então, esse é o parágrafo que nós vamos analisar hoje, com graça de Deus, da confissão de fé. Tá? E eu peço que os irmãos estejam atentos, né? Participem, para que a gente faça um bom estudo. Tá? Vamos orar, tá? Vamos orar. Pedir para o nosso irmão Júnior fazer essa oração, para que Deus abençoe esse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento te agradecemos, meu Pai, pelo culto, meu Pai, pela palavra que o Senhor enviaste ao nosso pastor. Continua abençoando a vida dele e do Gabriel, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E te peço também, meu Pai, que o Senhor envie as palavras para o nosso pastor Mário, para fazer nosso estudo, meu Pai, também, meu Pai. Por favor, meu Pai, continua abençoando o nosso estudo, nosso domingo, o resto de dia, nosso almoço, que mais tarde vai ser servido, mais tarde não, é 12 horas, 12h30 mais ou menos. Continua abençoando toda a nossa vida e a nossa família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, o primeiro texto a gente já analisou na semana passada, né? Vou só repeti-lo brevemente. O primeiro, vocês já devem ter notado que a confissão, ela tem vários pontos, né, vários númerozinhos que vão norteando trechos onde a gente vai colocando as referências bíblicas, tá? A primeira parte, né, que é essa: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa, infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Eu falei aos irmãos que é através da Bíblia, através da palavra de Deus, que nós aprendemos sobre como ser salvos, tá? A gente vai ver que a confissão ele diz assim: a criação, ela revela a glória de Deus, né? A criação apresenta vontades
do Senhor quanto aos seus padrões perfeitos, a sua santidade, a sua providência, mas a criação ela não nos dá o ensino sobre a redenção. Ela não nos ensina sobre como sermos redimidos do cativeiro do pecado. Na criação nós olhamos e descobrimos há um Deus. Nós sabemos que esse Deus é santo, que Ele é justo. A criação também revela que temos a norma de Deus gravada em nossos corações, nós veremos isso. Mas e como trazer um remédio para o pecado? Quem vai pagar a justiça? Como eu posso ser salvo? Ao olhar para a criação, a gente não consegue obter essas respostas. Então, por isso que a gente lê que foi o Senhor servido de entregar por escrito a revelação da redenção. É justamente isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a história de como o homem caiu, como Deus criou o mundo, de como o homem caiu em transgressão e de como o Senhor redimiu o mundo. Ele está pegando o pedestal. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, de 15 e 17, diz assim: é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, para que ele, como um pastor, se dedique apenas à palavra de Deus. Esqueça fábulas, esqueça tradições, esqueça conversas tolas, fúteis e vãs, porque o que realmente importa para ensinar sobre a salvação, e essa é a mensagem mais urgente que todos os seres humanos precisam ouvir, é que necessitam de salvação e que sem ela não poderão ver a Deus, e sem ela estarão condenados eternamente porque são dignos de condenação. Está na Escritura essa mensagem. Então Paulo diz: Timóteo, não se preocupe com fábulas. Eles podem se preocupar com isso, eles podem gastar seu tempo só nisso, em teorias, em filosofias. Você não. Você tem um chamado diferente. Você foi chamado para ensinar a palavra de Deus. Pregue a palavra a todo tempo. Em tempo e fora de tempo. Aí ele diz assim para Timóteo, animando Timóteo, que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Olha, de onde vem a sabedoria para a salvação? Das sagradas letras. Pela fé em Cristo Jesus. É isso que as sagradas letras nos ensina. Ela nos leva à fé em Cristo Jesus, ao conhecimento da obra do nosso Redentor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a Escritura é completa, ela faz absolutamente tudo o que nós necessitamos em termos de conhecimento para viver para a glória de Deus e sermos salvos no Senhor. Para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ela nos habilita, uma vez salvos em Cristo, a fazer aquilo que o pecado nos impediu de fazer, as boas obras. É por meio de Cristo, é revelado na Escritura. Então a Escritura, meus irmãos, ela tem papel fundamental. Fundamental. Esse foi o modo de Deus. É engraçado, algumas pessoas dizem assim: eu não creio nas Escrituras porque foi escrito por homens. É justamente por isso que a gente crê nas Escrituras, porque foram escritos por homens. Imagina, você diz assim, no caso dos mormons, alguns creem nisso, né? Um anjo me deu um livro novo e eu acredito que foi um anjo que me deu. Você prova para quem? Como é? Não, as pessoas que escreveram foram testemunhas oculares do que Cristo fez. E os que não foram testemunhas, como Lucas, foram pessoas que andaram com as testemunhas e investigaram tudo sobre a vida de Cristo, de diferentes fontes. Então, esse é o modo natural, humano, que o Senhor usa para revelar a sua vontade. Isso reflete a bondade de Deus e o Deus que usa a sua criação para o bem. Então, a lógica é justamente que a gente tem que crer justamente, porque é um texto humano. Homens escreveram, mas eles não escreveram de si mesmos, é o que vamos ver mais na frente. Eles escreveram porque Deus os inspirou para isso. Tudo bem, irmãos? Então, em Isaías 8:20, a gente tem o profeta dando um testemunho dando testemunho da palavra, para que nos atentemos à palavra de Deus. Ele diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, é segundo a palavra, é segundo o testemunho da lei, e ele como profeta se torna também o testemunho dos profetas, né? Porque os profetas estão apoiados na lei. E você viu o texto que a gente pregou, né? Cristo sendo servido no alto monte,
pelo representante da lei, representante dos profetas, que davam testemunho de Cristo. Tá? Então, a palavra é incrível isso. A Bíblia dá testemunho da própria Bíblia. Lucas 16, de 29 a 31, diz assim, isso é aquela parábola, né, do Lázaro, o rico e o Lázaro, onde eles tentam conversar com Abraão no céu, né, e diz assim, Abraão respondeu, uma vez que o rico diz, olha, por favor, estou aqui nesse estado de tormento, depois que o rico morre, eu estou nesse estado de tormento, pai Abraão, já que eu não posso passar daqui para lá, envia Lázaro para falar com meus familiares, né, para que eles não caiam nesse mesmo erro que eu e venham parar nesse lugar de tormento. Aí é dito assim, Abraão respondeu. Lembre, meus irmãos, isso é uma parábola de Cristo, tá? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha qual é o testemunho de Abraão. Moisés e os profetas, a lei e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, você vê a Escritura dando testemunho da Escritura, dizendo que é por meio dela que nós ouvimos acerca da salvação, para não cair em um estado de miséria eterna, como o rico da parábola. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Olha qual é o proceder daqueles que estão sem a palavra, e como vivem sem a palavra, é segundo o curso deste mundo, ou seja, os ensinos desse mundo, a ética desse mundo, a moral deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. O que é que eles desobedecem? Os preceitos santos de Deus. Então, tudo o testemunho é para que nos voltemos à palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Então, esse trecho está nos falando sobre confiarmos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura. Somente as Escrituras nos ensinam acerca da salvação. E elas são suficientes, infalíveis. Tá? Alguma pergunta, algum questionamento? Bem, a confissão de fé continua assim. À luz da natureza, ou seja, na ótica de tudo que foi criado, e as obras da criação e da providência, manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Olha que coisa interessante. Olha o que a natureza manifesta. Vamos ver se é a Escritura. Manifestam a bondade, manifestam a sabedoria e manifestam o poder de Deus. De tal modo, essas coisas são manifestas tão claramente na criação, na providência, na forma de Deus governar e reger o universo, que os homens, qualquer homem comum, ficam inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Contudo, a natureza, não são suficientes para dar conhecimento de Deus, aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. O que é necessário para a salvação, a natureza, a providência, a criação não revela. Ela revela coisas importantes sobre Deus, a sua bondade, o seu poder, a sua sabedoria, mas ela não revela a obra da redenção. Foi por isso que Deus amorosamente deixou-nos um relato por escrito de como o homem pode ser redimido. A criação não é suficiente para isso. Interessante, né? Em outras palavras, está dizendo, a criação não é suficiente para redimi-lo, nem lhe dar esse conhecimento. Quem é que pode fazer isso? Somente o próprio Criador. Somente o próprio Senhor. E ele decidiu fazer isso deixando o relato por escrito. Tá? Então, Romanos 1, 19 a 21. Romanos 1, 19 a 21. Eu até grifei, deixei em negrito e itálico alguns pontos para a gente ver algumas diferenças. Diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Paulo está dizendo sobre a criação. É manifesto por quê, irmãos? Aí Paulo diz, porque Deus lhes manifestou. Observe que tudo que o homem pode saber, conhecer acerca de qualquer coisa, é Deus tendo vontade de fazer isso para o homem. Porque os atributos invisíveis de Deus, o
que são os atributos invisíveis de Deus? Aquilo que Deus é, por essência. Deus é eterno. Alguém vê a eternidade de Deus? Não. Sabemos que Deus é eterno. Sabemos que Deus é absoluto. Ele não é feito por partes das coisas. Ele não é um pouco amoroso, ele é absoluto em tudo. Isso é um atributo eterno e invisível de Deus. Ele é imutável, irmãos. Atenção nisso. Ele é imutável. Deus não muda. Ele é infinitamente sábio. Alguém consegue ver a sabedoria de Deus? Então esses atributos eternos e invisíveis de Deus, Deus manifesta. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, ou seja, a manifestação clara de que Ele é Deus, claramente se reconhecem. São invisíveis. São invisíveis, mas claramente se reconhecem. Como? E quando? Se reconhecem desde a criação. Desde que o mundo foi criado por obras nas suas mãos. Quando Ele declarou, haja e ouve. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, observe. Deus manifestou. Essas coisas são reconhecidas. Essas coisas são percebidas sempre pelo que Deus fez. Agora, o final do versículo 21 diz assim: porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Isso é importantíssimo. O que acontece com os homens que olharam para a criação e simplesmente não agiram, corresponderam de acordo com a santidade desse Deus? Aí você pergunta: Mário, o que é agir de acordo com a santidade de Deus? O nosso Deus, Ele é absoluto, né? Acabei de dizer. Infinito, né? Sabe o que é agir de acordo com a santidade de Deus? Seria o homem olhar para a criação e ele ser totalmente puro, sem pecado. Ele amar, ele viver amorosamente, de forma perfeita. A gente tem estudado muito sobre o amor, né? Nas quintas-feiras. A criação revela que o Deus que faz essas coisas, Ele tem que ser tão bom para fazer essas coisas, tão sábio, que é necessário que a gente corresponda a esse estilo de vida. Pergunta é: quem corresponde a isso? Quem, posto numa criação e tendo sido criado também, porque ninguém é autocriado, só Deus é autoexistente. Quem vive de tal modo? Ao contemplar as obras das mãos de Deus, quem vive de forma tão pura? Alguém consegue pontuar uma pessoa? Resposta é ninguém. Mas quando nós conhecemos a essência do nosso Deus, pela criação, sabemos que Ele é tão grande, tão poderoso, tão puro, que é necessário que alguém corresponda a esse estilo de vida. Para estar diante dEle. Fazendo o que foi feito, o que foi criado para ser feito. Só que os homens não fazem isso. Eles não glorificaram como Deus criador dessas coisas. Eles não lhe deram a graça devida. Pelo contrário, sabe o que foi que os homens fizeram? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Um exemplo disso é que as pessoas começam a conjecturar: será que essas coisas vieram do nada? Será que isso teve uma grande explosão? Simplesmente o nada gerou o caos gerou a ordem. O nada gerou tudo. Isso é quando as pessoas se tornam nulas em seus próprios raciocínios. Eles não glorificaram como Deus. E o que acontece? O coração insensato deles se obscurece. Ou seja, cada vez mais vão mergulhando na fraqueza do pecado, da obscuridade, da falta de sabedoria. Tudo começa porque olharam para a criação e foram incapazes de corresponder às expectativas desse Deus infinito. E quem é? Uma vez que pecou. Uma vez que os nossos primeiros pais pecaram e que o mal entrou no mundo. Mais na frente a gente vai falar, tá? Sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Ainda agora não, mas mais na frente a confissão de fé fala isso, tá? Então, é evidente que as pessoas que vivem assim são indesculpáveis. Não tem como, tá? A segunda referência desse parágrafo, né, desse tópico, está em Romanos 2,
versículos 14 e 15. Quando Paulo diz assim, alguém pode pensar, olha, existem pessoas que têm uma boa moral, que conseguem, mesmo nunca tendo ouvido falar do Senhor, conseguem viver uma vida razoável, pelo menos humanamente falando. Em sociedade, é uma pessoa maligna. Né? E aí, o que é que isso significa? Significa dizer que essa pessoa está correspondendo à vontade de Deus? Aí Paulo escreve assim, ao falar sobre os gentios lá em Romanos 2. Quando, pois, os gentios, por que Paulo está falando gentios? Porque até então, eram as pessoas que não tinham acesso ao Antigo Testamento, né? A lei de Deus. A lei de Deus estava restrita a Israel geográfico. E Paulo está citando os gentios, pessoas de outras nações, que não tiveram o Senhor como seu Deus. Então, quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Calma, Paulo não está falando que eles são capazes de cumprir a lei cabalmente. Ele não está falando que eles se tornam merecedores da salvação. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está levantando a questão é por que é possível que algumas pessoas que não tiveram acesso à Escritura correspondam em alguns aspectos na vida prática ao que Deus ordena. Isso é uma prova da criação de Deus e de que o homem, por mais pecador que seja, permanece imagem e semelhança de Deus. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Quem foi que fez isso? Gravou a obra da lei no coração deles? Deus. Quando Deus faz isso? Quando Ele cria o homem à sua imagem. Sua imagem e semelhança Ele criou. Homem e mulher os criou. Ele os dota de um senso de justiça inerente ao homem. E por vezes o ser humano obedece a esse senso de justiça. Não no sentido absoluto, mas em coisas básicas. Pessoas que não são violentas, que não são assassinas no sentido prático. Pessoas que, mesmo não sendo cristãs, não gostam da mentira, odeiam a mentira, odeiam o roubo, odeiam a promiscuidade. São pessoas sérias, fiéis nos seus relacionamentos. É possível isso acontecer? É óbvio que é possível. E isso é uma prova da criação de Deus. De que Deus, ao criar o homem, gravou a norma da lei no coração de cada um. O que é confirmado pela consciência deles, pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. É a forma como eles procedem. Eu já disse várias vezes, não é necessário você dizer assim, olha, chega num lugar remoto e diz assim, matar é uma coisa errada. Em qualquer lugar, na mais remota tribo, matar é uma coisa errada. E quando isso acontece, criam-se justificativas, métodos para isso, meios. Seja como uma punição por alguma coisa. Não é? As pessoas que matam unicamente por matar, por prazer, por ódio, por ira, em qualquer lugar, são tidos como pessoas más. Pessoas que estão fugindo de um padrão natural da vida. Então o que é que nos diz naturalmente quanto a isso, que matar é uma coisa ruim? É a norma da lei gravada em nosso coração. Essa norma da lei não é a lei escrita, mas é o resquício, né, da imagem de Deus que resta em nós, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado mancha, mas em alguns elementos ainda ficam vivos. Vocês estão compreendendo, irmãos? Isso é uma prova da bondade de Deus, que a sua criação é perfeita e o homem que corrompe tudo. Então, a gente vê isso na criação da natureza. A gente vê isso na criação do homem. Por que separar a criação da natureza do homem? Porque o homem foi criado de forma especial. Saibam disso. Vejam isso na Escritura. Quando Deus cria a natureza, Ele diz assim, haja as coisas e ouve. Com o poder da palavra, Ele chama à existência as coisas que não haviam ainda. Eles acham luz, ouve luz. Criem-se os animais selváticos, os domésticos, e assim foi feito. E na criação do homem? Eles agem ao homem? Não. Ele diz que ele pega o pó da terra e começa a moldar com suas mãos. Ele cria com suas próprias mãos. Então a criação do homem é uma criação especial. Só o homem é dotado do seu espírito. Só o homem foi feito assim. Então Deus sopra o espírito, não o Espírito Santo, tá? O espírito do homem. Pneuma, né? Ele sopra em suas narinas ao criar o homem. Quando ele cria a mulher, ele diz, a mulher? Não. Ele diz assim, ele fez cair um pesado sono sobre Adão. Ele mesmo removeu uma das costelas de Adão e moldou a mulher. Aí Adão a vez diz, esta afinal
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, um texto incrível, a primeira declaração de amor da história, mostrando ali que Deus criou o homem de uma forma especial. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque às vezes alguns gostam daquela teoria, né? O homem é um animal racional, rebaixando o homem, né? A qualidade de um animal. O homem é a coroa da criação de Deus. Tá? Isso é importante. Não é à toa que recebemos a sua imagem, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, o salmista fala sobre a glória de Deus revelada também na criação, no cosmos, né? Como um todo. Os céus proclamam, olha essa expressão, proclamam. Os céus falam da glória de Deus. E o firmamento, outra expressão para os céus, né? Anuncia, anunciar, proclamar também. Proclamar é alguma mensagem, alguma coisa que tem que ser dita. Na proclamação, na anunciação. As obras de suas mãos. Um dia, discursa. Mais uma coisa, discursar também revela, tem essa mesma conotação de falar, de pregar uma mensagem. A outro dia, e uma noite revela conhecimento. Veja, olha, 4 expressões distintas com o mesmo significado. Proclama, anuncia, discursa, revela conhecimento. A outra noite. E o mais incrível de tudo isso é, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Você não vê uma planta conversando com outra, Deus me criou. Ela existir e fazer o que ela faz é um anúncio silencioso, proclamador da glória majestosa do Deus Todo-Poderoso. Contudo, essas coisas não dão conhecimento a nós para sermos salvos. Contemplar a natureza é uma coisa incrível. Se a gente souber não deixar enfadonho, né? Porque Salomão disse que depois de contemplar muito tempo, tudo para ele parece extremamente enfadonho, né? Que aumenta em conhecimento, aumenta em enfado, porque no final ele tem uma visão pessimista da vida. Tudo é a mesma coisa, é cíclico, né? Mas ainda assim essas coisas revelam a glória de Deus. Só que não nos dá conhecimento sobre o que é necessário para nos redimir para a eternidade. Elas não nos dão conhecimento da eternidade. Elas nos dão conhecimento assim, olha. É tudo muito bom, tudo muito puro. O que eu faço é sempre maltratar. Eu piso, eu destruo, eu desmato. Eu não estou aqui fazendo papel de ecologista não, tá, irmãos? Só usando a lógica moral humana. Eu maltrato as coisas. Então há um Criador que quando eu faço essas coisas a bel prazer, se não for para usufruir, se não for para fazer o usufruto, né? Aproveitar essas coisas de forma decente, é unicamente para o meu ego, minha vaidade. Será que eu posso fazer isso à vontade e viver assim, como se não houvesse amanhã e como se não houvesse um juiz? Então, é evidente que não. Qualquer homem percebe isso. Aqueles que chegam a um grau de obscuridade tão grande que passam a duvidar disso, mas ainda assim percebem. É engraçado, né? Que os ateus sempre têm um esforço muito grande em provar a não existência de Deus. É incrível como você desprende tempo para provar a existência de algo que você não crê. A não existência de algo que você não crê. É interessante que agora vem a solução para isso. Por isso, a confissão diz, por isso em diversos tempos e por diferentes modos o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à igreja. Observe uma coisa interessante. Aqui está relatada, com essas palavras da confissão, uma doutrina muito importante, que é chamada de doutrina da revelação verbal. Deus se revela verbalmente, ou seja, quer de forma falada, por tradição oral ou de forma escrita. Contudo, isso é verbalmente. Contrapõe o tipo de revelação que a natureza faz. Lembra que o Salmo diz, a revelação, nela não se ouve nenhum som, não há linguagem nem palavra. A forma como Deus fala é uma forma especial para nós, humanos, entendermos. Ele usa a linguagem. Ele usa a linguagem. Eu poderia até dar um salto aqui. Não é à toa que essas coisas, a linguagem, é uma área tão atacada no sentido do pecado. Você pode analisar isso. Os homens, quando tentaram construir uma torre até os céus, o que acontece com eles, a punição, é que ali são distribuídas as línguas distintas, não é?
Você lembra onde é que está o remédio para as diversas línguas distintas que acontecem lá em Babel? O remédio está lá em Pentecostes, quando o Senhor derrama o dom de línguas para que o evangelho, línguas estrangeiras, né? Para que o evangelho se espalhe a todas as nações. Pentecostes é um Babel ao contrário, é o inverso da Babel. Então é importante a gente perceber essas coisas e ter a compreensão correta da Escritura. O Senhor se revela para nós verbalmente, inteligivelmente, de forma lógica, apesar de que muitas vezes agindo sobrenaturalmente, agindo em sua glória excelsa, ainda assim, de forma lógica para nós. Ele nos fez assim e ele se comunica conosco assim. Engraçado que algumas pessoas querem muito um tipo de comunicação especial, celestial. Né? Mas Deus prova o tempo todo que o seu tipo de comunicação conosco é uma comunicação de entendimento, lógica. Ele faz assim para que a gente possa entender o que Ele quer, não para nos confundir. Esse é o significado de revelação. Revelação nunca é um tipo de profecia estranha que você tem que ficar. Deixa eu ficar imaginando aqui. É Deus ensinando o que é que Ele requer de nós. Então, o autor aos Hebreus, na verdade, a confissão difere só o versículo 1, eu botei 1 e 2, que fica mais completo o entendimento. Diz assim, antigamente, olha esse contraste que há. Antigamente, Deus falou. Como? Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no passado, Deus se revelou também, verbalmente. Ele fez isso de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso quando levantou Moisés. Na verdade, Deus conversou com Abraão, Deus conversou com Noé, Deus conversou com Adão, Deus conversou até com Caim, que era um ímpio, dizendo assim, você tem que mudar esse seu procedimento. Deus se revelou muitas vezes e registrou isso, deixou por escrito. Ele continuou se revelando na história por meio de juízes, conversando com eles, por meio de reis, de profetas. Então foram muitas vezes no passado. Aos nossos pais, né? Aos antigos, ele fez isso muitas vezes, de muitas maneiras. Até a jumenta teve que falar para Balaão, né? Ele fez isso por meio de profetas. Mas nesses últimos dias, lembre-se, esses últimos dias para o autor aos Hebreus são os dias de Cristo, tá? E Cristo foi assunto aos céus. Mas nesses últimos dias nos falou, antigamente, em contraste com esses últimos dias, Deus falou lá e agora Ele nos fala de novo. Lá muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, agora Ele fala a nós, os filhos, pelo Filho. Então, eu até botei negrito com negrito, itálico com itálico. Na verdade eu estou falando aqui, não estou apresentando o slide, né? Negrito com negrito, itálico com itálico, sublinhado com sublinhado. A gente vê essa... E agora Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Por meio de Cristo o universo foi feito. Ele fala por meio do Filho para nós. Isso é a revelação verbal. O Senhor se revela a nós de forma inteligível para que possamos compreender não só que Ele é grande, que Ele é Deus, mas qual a sua vontade para a nossa vida e como nós podemos ser redimidos do cativeiro. Pecado. Mano, Pode falar. então, as pessoas que morreram antes da vinda de Cristo foi salvo também por Cristo, né? Sempre foi Cristo, o tempo todo. Sempre a ótica era a cruz, por mais que eles não percebessem os detalhes disso. Isso é por causa da revelação ser progressiva, né? Em alguns momentos da história não se tinha tanta revelação como temos hoje, com o cânon da Escritura, a Bíblia completa, não é? Mas sempre foi pelo mesmo Cristo. No passado, eles tinham a promessa do Messias, que pisaria a cabeça da serpente. Então eles olhavam para o futuro, mesmo numa nuvem nebulosa e densa, crendo. Não porque tinham evidências, mas crendo porque o Senhor revelou aquele conhecimento, mínimo que fosse. Eles criam, olhavam para a cruz, contemplavam distantes a cruz e criam o que o Senhor chamou. O que é que nós fazemos agora? Olhamos para a mesma cruz, só que a gente olha para trás. Cristo já veio. Nós aguardamos agora o seu retorno para nos levar. Não é? Então, sempre foi Deus falando, sempre foi Deus revelando. Tá? Na mesma cruz, o mesmo Cristo, o mesmo Salvador.
Por isso que é tão incrível a palavra de Deus. Não tem substituições, coisas distintas, métodos diferentes. Só existe um método salvífico, é Cristo, o tempo todo. E a gente aprende isso na palavra de Deus, né? Então você vê Cristo, desde o Gênesis, o próprio Evangelho sendo pregado lá, a promessa do envio do descendente, para pisar a cabeça da serpente, e a concretização disso no Novo Testamento. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Bem, para encerrar esse parágrafo, né? Esse primeiro parágrafo do capítulo 1, são vários parágrafos do capítulo 1 sobre a palavra de Deus. Esse primeiro parágrafo diz assim, e para a melhor preservação e propagação da verdade, para que isso ficasse bem registrado e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, para que a igreja pudesse confiar nisso, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, porque são maus, Satanás e o mundo, e a carne também, foi igualmente, Deus, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade, necessários à salvação. Então Deus serviu-se em fazer isso para a igreja, em trazer todo esse conhecimento e revelação da sua vontade, que são fundamentais para a salvação. Veja, que é uma coisa que a criação, as obras da criação não podem fazer. O que torna a Escritura o quê? Indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade ao povo. O que é isso? Cessou os antigos modos? Aqueles modos proféticos. Né? Uma vez que tudo foi registrado para o melhor conforto e estabelecimento da igreja, aqueles antigos modos perdem a sua necessidade. Tá? Então, onde é que Deus revela-se a nós hoje? Onde é que Deus conversa conosco hoje? Através da Escritura. Claro, eu não estou falando aqui do relacionamento pessoal, nas orações com o Senhor. Estou falando aqui das Escrituras. Aqui que a gente aprende sobre a sua vontade, que é a vontade perfeita e suficiente acerca da salvação, tá bem? Então o que é que diz Provérbios? E eu estou esquecendo toda vez de passar aqui, porque eu estou vendo aqui, mas não está projetando. O que diz Provérbios? Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. É incrível esse texto de Provérbios. Provérbios 22, 19 a 21. É incrível porque o que está acontecendo aqui, eu até botei o tópico ali, é o testemunho interno das Escrituras. São as Escrituras testemunhando das Escrituras. Quando alguém quiser saber alguma coisa sobre a salvação, sobre Deus, onde é que você vai achar a resposta? Aí diz assim, eu fiz 30 provérbios, né? Ele está falando especificamente num texto, mas esse princípio aplica-se a toda a Escritura. Você deve procurar lá. É aqui nas Escrituras que vai ter o sábio conselho, para que a gente possa responder claramente ao que nos fizer qualquer tipo de pergunta acerca do Senhor, acerca da salvação, acerca de como proceder nesse mundo para a glória de Deus, como amar os irmãos e como viver de forma digna desse Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo o que no passado foi escrito, como está escrito? Para o nosso ensino foi escrito. Mais uma vez, testemunho interno das Escrituras. Tudo que foi no passado escrito, no Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, Paulo está pegando aqueles crentes ali que eram gentios, romanos, dizendo, foi escrito para o nosso ensino, tá? Foi só para os judeus, não, foi para nós também. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo diz assim, tenham esperança na consolação dos santos que viveram antes de nós. Ele diz isso? Diz assim, confie na intercessão de algum irmão nosso do passado. Paulo não diz isso não. Ele diz assim, pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Onde é que encontramos a certeza do que nós cremos? Pela fé, obviamente,
nas Escrituras. É o testemunho interno, a gente chama isso de testemunho interno da Bíblia. A Bíblia testemunhando da própria Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Você vai a palavra profética em negrito. Confirmar se eu deixei. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Gente, esse texto aqui, ele quebra as pernas de qualquer um que queira criar heresia quanto à Escritura. Primeiro, olha o que a palavra profética é a palavra dos profetas, tá? É porque a gente tem uma visão muito cultural do que é a palavra profética. Porque alguém chegar e dizer, eis que te digo, Deus está dizendo isso para você. Não, isso não é palavra profética não, tá? Isso é pontinho, porque a Bíblia não ensina ninguém a fazer isso. Não ensina ninguém a fazer isso. Eu desafio você a provar na Escritura isso acontecendo. Alguém chegou e disse assim, Deus está me dizendo que vai te dar uma namorada. Muita coisa importante para Deus dizer, vai falar da vida amorosa do povo, né? Agora você traduz o que é pontinha aí, povo aqui não sabe. Ah, o povo não sabe o que é pontinho, não? Munganga, sabe? É um... Presepada. Presepada, pronto, presepada. Pontinho. Então, o que o apóstolo Pedro escreve, a palavra profética é o testemunho dos profetas da Escritura. Aquilo que foi relatado. Ele diz assim, vocês fazem bem quando dão atenção a ela. Quando prestam atenção no que está sendo dito. No que foi revelado. Como a uma luz que brilha no lugar... Olha qual é o papel da Escritura. Ela é uma luz que brilha no lugar escuro. Ou seja, é o que faz a gente poder ver e não esbarrar nas coisas. E não cair. E não sofrer os perigos do escuro. E ela faz o quê? Prestem atenção nela. Foquem nela até que o dia clareie. E a estrela da alva nasça no coração de vocês. Vocês devem fazer isso para que o dia clareie. E finalmente a estrela da alva brilhe no coração de vocês. Vocês possam estar iluminados pela verdade. Essa verdade que vem do Senhor revelada para nós. Só que Pedro termina dizendo assim, primeiramente, porém, saibam que, ou seja, ele adverte, vocês devem prestar atenção na Escritura, amem ela e saibam disso, para que ninguém os engane. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu gosto da tradução da área, que diz assim, provém de particular elucidação. Ou seja, não vem da vontade do homem que quis fazer aquela profecia. É incrível isso. O que Pedro está dizendo assim, é que tudo que está escrito é propriamente a vontade de Deus para que esteja escrito. E se é a vontade de Deus, você deve ler com muita atenção. Inclusive o que Pedro está escrevendo agora não provém de particular elucidação, mas da própria vontade de Deus. Então, é incrível isso, a Escritura dando testemunho da Escritura, para que finalmente a gente confie nela. E é por isso, e por tantos outros, aqui tem só alguns, tem muitos outros textos das Escrituras dando testemunho das Escrituras, a gente já falou, já estudou isso aqui. É por isso que nós podemos dizer sola Escritura. Nós não precisamos de invenções, de tradições de homens, dos quais fazem as suas particulares elucidações. Nós precisamos da palavra de Deus e mergulhar para interpretá-la corretamente. Tá? Então, como é que a gente faz isso, irmãos? Graças a Deus, a reforma nos trouxe a possibilidade de uma coisa que chamamos de livre exame. Presta atenção. Os católicos romanos acusam a igreja de Cristo, a verdadeira, aquela que se opõe à salvação pelas obras, aquela que entende que é salvação pela graça, como a nossa. Ela acusa os evangélicos, os protestantes, de fazer livre interpretação. O texto deixa muito claro. Nem as escrituras são dadas por livre elucidação, nem a interpretação delas é livre. Existe uma interpretação correta e exata para os textos bíblicos. Não tem isso, aqui no meu jeito, a gente pensa de um jeito, fulano pensa de outro. Alguém está errado. Ou os dois estão errados.
Não tem livre interpretação. O que nós temos é livre exame. Todos os crentes devem examinar as Escrituras, porque vocês julgam que é nela que encontram a salvação. Pode dizer. Não, é só uma lembrança de quando eu comecei a vir pra cá e a gente conversava sobre teologia e sobre interpretação, doutrina, e eu falava, mas Mário, nunca fiz da interpretação bíblica. A gente vê que cada igreja tem uma aplicação doutrinária diferente, então é óbvio que tem uma interpretação aí. Aí você fala, não existe isso de interpretação, a palavra é clara. E eu ficava assim. Não existe esse significado. Eu dou a minha interpretação, essa. Não tem a minha. Tem a interpretação. É a palavra. O que a gente faz, obviamente, né, é usar os elementos corretos para a interpretação. Quais são os elementos corretos? Né? Isso é feito com sabedoria. Primeiro, com muita oração, discernimento do Espírito Santo e com sabedoria. Quando eu vou pegar um texto bíblico, eu particularmente gosto, né? Entendo que o método, né, usado corretamente chamado de histórico-gramatical, né? A gente pega, analisa o que é que o autor quer dizer. Não é o que eu quero saber, é o que o autor quer dizer. Por que ele está dizendo, para quem ele está dizendo, como ele está dizendo, as línguas originais pelas quais ele está dizendo aquilo, né? E são esses os métodos. E aí a gente entende, chega à vontade do autor. O que muitas pessoas fazem é, eu tenho uma concepção do que é Deus e do que Deus quer, e agora eu acho um texto e forço o texto para encaixar naquilo que eu já tenho preconcebido. Não é isso. Não é assim que a gente chega no entendimento do texto. Eu parto do texto para o resultado. E não um resultado preconcebido, eu procuro um texto que encaixe nele. Então, se a gente entender isso com humildade, com sabedoria, que é muito básico, né? A gente chega à interpretação correta. Podemos ainda assim cometer falhas? Podemos. Podemos cometer falhas interpretativas. Não naquilo que é excepcional. Aquilo que é excepcional é muito claro. Né? Aquilo que nós chamamos de doutrinas fundamentais é muito claro. Mas podemos cometer falhas em quesitos mínimos, secundários da palavra de Deus. Porque, infelizmente, somos ainda pecadores. Né? Nossa mente ainda não está por completo limpa da presença do pecado. É por isso que devemos sempre confiar no Senhor, orar, buscar Ele para a interpretação correta, entendimento plano da sua vontade e verdade. Tá bem, irmãos? Perguntas? Finalmente acabamos o primeiro parágrafo do capítulo 1. Tem muitos, tem uns 8, eu acho. Ou é mais parágrafo. Esse capítulo é bem extenso, mas importante. Tá? O próximo é bem tranquilo, é longo, mas é tranquilo, que é o nome dos livros da Bíblia, né? Sem aparecer, obviamente, as adições posteriores do catolicismo, né? Os apócrifos. Tá? Enfim, dúvidas? Compreendemos, irmãos? A natureza revela quem Deus é, mas só pelas Escrituras podemos entender sobre a salvação. Isso é o resumo fundamental desse parágrafo. Tá bem? Vamos se colocar de pé mais uma vez, orar ao Senhor, pedindo a bênção para o fim desse dia. Quase na hora certinha, quase 12 horas.